Pessoal, essa pequena reflexão que nós vamos fazer aqui sobre é, como que eu posso saber se uma profecia ela é verdadeira, é para aqueles que têm a Bíblia como um manual de regra de fé e conduta. Então, se você ama as Escrituras e quer crescer, desenvolver ou acrescentar alguma coisa sobre o assunto, isso aqui visa eu até desenvolver, fazer um esboço sobre esse assunto. Nós vamos dar aqui 9 princípios de como eu posso saber se uma profecia ela é verdadeira ou não. Então, nós vamos trabalhar esse assunto. Eu peço que então, como eu posso saber se uma profecia ela é verdadeira? Dentre dezenas de previsões feitas e acertada por Nostradamus, consta sobre a questão da morte do rei da França, da Revolução Francesa, da queda do nazismo, o fim do fascismo, a derrota do Iraque, lá com Saddam Hussein. Nostradamus também previu o declínio da Igreja Católica, lá pelo Karol Wojtyla, né, que é o João Paulo II, e a morte de Osama Bin Laden. Ele acertou algumas, errou outras, teve palavras que ele errou algum nome. Então, é, quando eu utilizo esses princípios de errar alguns pontos, eu só estou fazendo uma pontuação mostrando que não coaduna com a palavra de Deus. Portanto, para aqueles que têm a Bíblia como manual de regra de fé, prática e conduta, essas profecias são falsas. Por isso que eu tenho até a frase aí do lado direito aí, não adianta explicar quando a outra pessoa, né, está decidido a não entender. Então, procure entender. Vamos trabalhar esses 9 princípios e serve tanto para a questão do manual de regra de fé que é a Bíblia, mas também eu faço uns comentários das coisas seculares. Então vamos lá. Primeiro princípio, o propósito da profecia no Novo Testamento é edificar, exortar e confortar. É, edificar é melhorar e fortalecer. Eu coloquei um exemplo aí do sistema imunológico. Quando ele está com a imunidade alta, ele cria um sistema de defesa e se protege. Ou ele seja, ele está se edificando, se solidificando. Exortar e confortar seria encorajar as pessoas a andar no caminho, animar, consolar. Qualquer outro tipo de profecia que ele não traz o benefício de dessas 3 características é falsa. É uma profecia falsa. Porque a profecia deve produzir isso aí. Não deve produzir medo, não deve produzir culpa, não deve produzir ganância no indivíduo. Mas sim a questão do desenvolvimento e do encorajamento, da animação, da melhora do indivíduo. Segundo princípio, fala que a profecia deve estar de acordo com a palavra de Deus. Todas as profecias verdadeiras vêm do Espírito Santo, que é o autor. Se porventura, nesse princípio, o autor não concorda com a palavra de Deus, é uma falsa profecia. Qualquer profecia que não concorda, de onde você tirou isso? Ah, eu estava sozinho pensando, olhando para o céu e de repente me veio isso na mente. Isso é uma profecia, onde as pessoas cometem os maiores tipos de engano, quando eles não conseguem fazer ou trabalhar o texto usando os princípios de interpretação, a hermenêutica, né, a regra geral. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia pode ser interpretada pelo contexto geral dos textos, dos versículos que estão escritos. Então isso é muito perigoso. Uma pessoa que pega um texto, um versículo isolado, como alguns já fizeram aí, né? Teve pessoas que por falta de entender cronologia dos fatos, acabaram cometendo erros gravíssimos. É, Alguns dias atrás aí disseram que o cavalo amarelo, né, descontextualizaram tudo, tiraram o cavalo do meio dos 4 cavalos lá de Apocalipse do capítulo 4 para frente, que não tem nada a ver com o sentido real da palavra. Porque até o capítulo 3 serve para a atualidade da igreja neotestamentária, que vem de Cristo até nós. A igreja será arrebatada. Depois que a igreja ser arrebatada, é que esses fatos irão acontecer: cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo branco e cavalo vermelho.
Essas questões são para aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Que não é que não é que são, na realidade, são pensamentos, são reflexões, são também ensinamentos que são tirados de dentro da palavra. Eu, como eu sou um pré-tribulacionista, eu acredito que a igreja vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Outros acreditam que ela será arrebatada no meio da grande tribulação, e outros acreditam que são os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que serão arrebatados após a grande tribulação, mas nós não acreditamos, cada um tem as suas bases bíblicas, são doutrinas adjetivas, que a discussão nem salva e nem condena. Entretanto, deve-se ficar claro que aquilo que a fonte não é o Espírito Santo e nem a palavra de Deus é falso. O terceiro princípio, ele fala do fruto. Então a profecia deve produzir frutos e concordar com o Espírito Santo em caráter e em conduta. Por quê? Porque tem pessoas que elas se dizem profetas, mas elas não andam de acordo com a palavra, caráter e conduta. Ou seja, compra, não paga, vive uma vida de sexualidade depravada, são irresponsáveis nas suas vidas financeiras, e tal pessoas, elas são na realidade falsas, porque elas não estão trabalhando o seu caráter de acordo com os princípios que está escrito, né? E esse terceiro princípio, ele vai abordar isso, né? Então a profecia deve concordar com a questão dos frutos, e a gente vai ver lá em Gálatas 5:22 em diante que que os frutos do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, né? E fé, temperança, domínio próprio, são armas que nós podemos usar no mundo que nós vivemos, e é produzido pelo Espírito Santo, né? Então nós temos que ter o caráter do Espírito Santo, a conduta do Espírito Santo, comprar, pagar, ser honesto e verdadeiro nas nossas finanças, em tudo aquilo que a gente faz, toma emprestado, devolve. Então são pessoas que andam de acordo com a palavra de Deus, porque essas pessoas que têm aí, eles já utilizam às vezes textos bíblicos, dizendo assim: não julgueis para não ser julgados. Está lá em Mateus, mas lá em João está dizendo que nós podemos sim julgar segundo a reta justiça. Então a pessoa que erra, ela está sujeito a passar pela justiça. E na realidade nós não estamos julgando, nós estamos checando o fruto para ver se esse fruto é ou não de Deus. Falando em fruto, né, o quarto princípio vai dizer que se uma profecia contém predições que não realiza, a profecia é falsa. Falou, não se cumpriu. Lá em Deuteronômio 18:22 vai deixar essa questão bem clara. Vamos ler lá, Romanos 18, versículo 22, no quarto princípio. Então ele vai dizer: sabe que quando esse profeta fala em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir e nem suceder como profetizou, essa palavra que o Senhor disse, com soberba a falou tal profeta. Então tá lá, o texto vai reafirmar a ideia de que é falsa. Então, predições, a pessoa fala não se cumpre, aí passa ano, aí no outro ano fala de novo não se cumpre, esse profeta tem que cair totalmente em descrédito. E uma coisa interessante, irmão, que às vezes não é comentado, mas quando uma pessoa no Antigo Testamento ele entrava numa aldeia que ele profetizava, aquela aldeia ajudava aquele profeta, ficava com ele até que aquela profecia se cumprisse. Se caso ela não se cumprisse, tal profeta também era apedrejado. Então a questão da profecia era uma coisa muito séria quando era tratada no Antigo Testamento. O quinto princípio fala que se uma profecia se cumprir e promover a desobediência contra Deus ou contra as Escrituras, não é uma profecia verdadeira. Vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 13, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Se uma profecia se cumprir e promover desobediência, o texto vai dizer:
Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio de que ele houver falado, e disser, vamos a outros deuses e não conhecerdes, servimos luz. Não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador. Moisés ele também vai afirmar, irmão, que somente porque a profecia se cumpriu não significa que a pessoa deu a profecia é uma pessoa de Deus. Se essa profecia faz com que você olhe para outra fonte de orientação espiritual, como por exemplo, você recebeu a profecia, mas você foi consultar o horóscopo, você foi consultar os médiums, os quiromantes, ou seja, você, em outras palavras, você está vivendo um adultério espiritual e você tem que tomar cuidado. Tudo que não te projeta de volta a Deus pode estar te levando por um caminho que você vai encontrar destruição. Então tome cuidado, esse princípio é coisa séria. O sexto princípio é sobre que a verdadeira profecia ela produz liberdade e não escravidão. Lá em 2 de Coríntios 3,17 e também em Romanos, né? Em 3,17 fala que, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Mas Deus também fala em Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres em outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Qualquer forma de controle sobre outra pessoa através de intimidação, manipulação, domínio, bruxaria, a falsa profecia levará à bruxaria. Não se apegue a ninguém a não ser em Jesus, meu irmão. Cuidado. Não deixe que as pessoas te enganem. Não deixe que as pessoas te manipulem, né? Falando palavras bonitas que vai massagear o teu ego, te levando na realidade a um outro tipo de princípio, né? Que seria um princípio errado. É o princípio que vai te levar ao medo, vai te prender no lugar e vai criar naquele lugar um sistema de adoração no lugar, o lugar maior do que a adoração que deve ser dado a Jesus. O sétimo princípio, a verdadeira profecia ela injeta na vida da reunião dos crentes, dos cristãos, dos fiéis, ele injeta alegria, as pessoas, olha a imagem lá, todo mundo alegre, feliz, a pessoa transborda. Jesus disse que quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva que salta para a vida eterna. Produz no indivíduo essa alegria que só o Espírito Santo pode vir, só pode vir de Deus. E lá nos frutos do Espírito, ele vai dizer amor, paz e alegria. É o terceiro fruto, é produzido do alto. Amor, paz e alegria vem do alto. A fidelidade, a longanimidade, né? E a bondade, elas são muito horizontal, ela é mais com relação aos homens, é aquilo que eu devo exercer a favor dos homens. Agora a fé, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, elas são algo muito intrínseco. Quem tem que produzir sou eu tenho que produzir para dentro de mim. Então são coisas que são de dentro, outras coisas são de fora e outras coisas vêm do alto. Então que haja alegria quando houver a profecia. O oitavo princípio, que é a verdadeira profecia dada pelo Espírito Santo, testemunhará com o Espírito. Então é a primeira vez aí que 1 João 5,6 ele vai dizer que a verdadeira profecia, ela em João 3,6, que a letra mata, mas o Espírito da vida. Né? A letra mata, mas o Espírito da vida. Mas em 1 de João 5,6 vai falar: o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Tirando todos os outros princípios, esse é o único princípio que vem no sentido do sentimento. Os demais
é tudo pé no chão mesmo. Porque o nono, vocês vão ver que a profecia que se cumpre, mas não dá glória e honra ao Senhor, é um espírito de adivinhação que apoia o princípio de número 5 que foi comentado de Deuteronômio 13, versículo de 1 a 3. Então ficamos atentos, porque o sentido dessas profecias, ela não pode vir, digamos assim, camuflada de adivinhação, né? Do que é o que é. Não, são coisas que nós devemos tomar cuidado. Nós devemos tomar cuidado porque profecia não pode ser baseada em adivinhação. Tá bom? Então fique com esses 9 princípios. Se tiver dúvida aí, tá aí nosso telefone, pode perguntar. Mas tem uma frase aí que foi dada até por um amigo meu, Wagner, e eu achei muito interessante essa frase, que é: quanto mais simples for a sua vida, mais simples serão os seus problemas e menos serão as suas preocupações. Então, a vida tem que ser simples, levado com simplicidade, para que você possa sofrer menos nesse mundo carregado de mentiras, de enganos. Então, meu irmão, eu coloquei a fonte aí. É a Bíblia de Estudo das Profecias, da editora Atos, Belo Horizonte, né? A segunda edição da revista, e atualizada. A página está na 1295, que é onde nós aprendemos a desenvolver essa pequena reflexão. Espero que te edifique, meu irmão. Fique firme e acredite mais no alto. A Bíblia diz: olhai para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para o alto. Os homens, a Bíblia diz que Deus fez eles perfeitos, mas depois eles saíram inventando um monte de coisa. Então, vamos vigiar e vamos acreditar nas coisas que vêm do alto, que tem base na palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.